Imagine um homem tão alto que se destacava em qualquer multidão, usando roupas simples, cabelos desalinhados e um rosto que parecia carregar o peso do mundo. Esse homem se tornaria um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos. Mas Abraham Lincoln não nasceu em uma família rica, não frequentou grandes universidades e não recebeu uma carreira política de presente. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em uma pequena cabana no Kentucky. Sua infância foi marcada pelo trabalho duro. A família mudou-se primeiro para Indiana e depois para Illinois, enquanto Lincoln crescia em uma América ainda muito diferente daquela que conhecemos hoje. Sua educação formal foi limitada. Ele aprendeu principalmente por conta própria. Gostava de ler. Lia tudo o que conseguia encontrar. Livros emprestados, jornais, obras de literatura e textos jurídicos. A leitura se tornou uma espécie de porta para um mundo maior. Lincoln trabalhou como agricultor, lenhador, comerciante e até como funcionário dos Correios. Mas havia algo nele que começava a chamar a atenção. Ele sabia conversar, sabia ouvir e, principalmente, sabia colocar pensamentos complexos em palavras que pessoas comuns conseguiam entender. Foi assim que começou sua trajetória como advogado e político. Em Illinois, Lincoln entrou para a política e acabou chegando ao Congresso. Mas sua verdadeira ascensão aconteceria anos depois, quando o país começou a enfrentar uma questão que ameaçava destruí-lo por dentro: a escravidão. Lincoln não começou sua carreira política como o homem que conhecemos hoje. Sua posição sobre a escravidão evoluiu ao longo do tempo, mas ele passou a defender cada vez mais a ideia de que a escravidão não deveria se expandir para os novos territórios americanos. Essa posição o colocou diretamente contra políticos que defendiam a expansão desse sistema. Entre seus principais adversários estava um homem que também se tornaria famoso: Stephen Douglas. Os dois protagonizaram debates políticos que ficaram conhecidos em todo o país. Lincoln perdeu uma eleição importante para o Senado em 1858, mas aqueles debates fizeram seu nome crescer. 2 anos depois, em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. E sua vitória provocou uma reação que mudaria para sempre a história americana. Antes mesmo de assumir o cargo, vários estados do Sul começaram a deixar a União. A crise estava se transformando em uma ruptura. Quando Lincoln chegou à Casa Branca, encontrou um país dividido e caminhando rapidamente para a guerra. Ele havia chegado ao cargo mais poderoso da nação, mas talvez não imaginasse que sua presidência seria definida não pela política comum, mas pela sobrevivência dos próprios Estados Unidos. Em março de 1861, Abraham Lincoln tomou posse como presidente. O país já estava praticamente dividido. Pouco depois, começou a Guerra Civil Americana. De um lado estava a União, liderada pelo governo federal. Do outro, os Estados Confederados, formados pelos estados que haviam se separado. Lincoln enfrentava um problema gigantesco. Precisava preservar a União, conduzir uma guerra e, ao mesmo tempo, lidar com uma questão moral que estava no centro do conflito: a escravidão. No início da guerra, seu principal objetivo político era preservar a União. Mas o conflito mudou rapidamente. A guerra revelou a dimensão da violência e da escravidão em uma escala que não poderia mais ser ignorada. Em setembro de 1862, depois da Batalha de Antietam, Lincoln anunciou a Proclamação de Emancipação. Ela entraria em vigor em 1º de janeiro de 1863. A medida declarou livres os escravizados nos territórios sob controle da Confederação, com exceções previstas no próprio documento. Não significava o fim imediato da escravidão em todo o país, mas mudou profundamente o significado da guerra. A luta pela preservação da União passou a estar ligada também à destruição da escravidão. E Lincoln começou a ser visto de uma maneira diferente. Mas enquanto o presidente tomava decisões históricas, sua vida pessoal também era marcada pela dor. Lincoln e sua esposa, Mary Todd Lincoln, tiveram 4 filhos: Robert, Edward, William e Thomas. A família viveu dentro da própria Casa Branca durante um dos períodos mais traumáticos da história americana. Em 1862, o pequeno William, conhecido como Willie, morreu aos 11 anos. A perda devastou os pais. Lincoln continuou trabalhando enquanto enfrentava uma dor que dificilmente poderia esconder.
Existem relatos de que sua aparência e seu comportamento mudaram profundamente durante os anos da guerra, mas talvez o momento que melhor represente sua capacidade de transformar uma tragédia em reflexão tenha acontecido em Gettysburg. Em novembro de 1863, milhares de pessoas haviam sido mortas naquela região da Pensilvânia. Lincoln foi convidado para participar da cerimônia de inauguração de um cemitério militar. Seu discurso durou apenas alguns minutos. Ele falou sobre uma nação, sobre liberdade e sobre a necessidade de preservar um governo baseado no princípio de que todos deveriam ter uma chance de viver em liberdade. O discurso ficou conhecido como Discurso de Gettysburg. Lincoln não falou por horas, falou por minutos, mas suas palavras atravessaram gerações. A guerra, porém, ainda não havia terminado. Milhares continuavam morrendo, e Lincoln precisava tomar decisões cada vez mais difíceis. Enquanto isso, seu objetivo começava a ficar claro. Não bastava vencer a guerra, era preciso descobrir o que fazer com o país depois dela. Em 1864, a guerra ainda parecia interminável. Lincoln enfrentava críticas, oposição política e uma população cansada de perder seus filhos nos campos de batalha. Sua própria reeleição parecia ameaçada, mas a situação militar começou a mudar. As forças da União conquistaram importantes vitórias e, em novembro de 1864, Lincoln foi reeleito presidente. Poucos meses depois, a Confederação estava perto do colapso. Em 4 de março de 1865, Lincoln tomou posse para seu segundo mandato. Seu discurso de posse não foi uma celebração de vitória. Foi uma reflexão sobre uma guerra que havia destruído famílias e deixado centenas de milhares de mortos. Lincoln falou sobre reconciliação. Não parecia interessado em humilhar os derrotados. Queria reconstruir o país, mas não teria tempo para fazer isso. Em abril de 1865, as forças confederadas finalmente começaram a se render. A guerra estava chegando ao fim. Em 9 de abril, o general Robert E. Lee se rendeu ao general Ulysses S. Grant em Appomattox Courthouse. Para Lincoln, era o começo de uma nova etapa. Mas naquela mesma época, um homem chamado John Wilkes Booth estava planejando matá-lo. Booth era um conhecido ator e simpatizante da causa confederada. Na noite de 14 de abril de 1865, Lincoln foi ao Ford Theater, em Washington, para assistir a uma peça. Durante a apresentação, Booth entrou no camarote presidencial e atirou contra o presidente. Lincoln foi levado para uma casa do outro lado da rua. Os médicos não conseguiram salvá-lo. Abraham Lincoln morreu na manhã de 15 de abril de 1865. Tinha apenas 56 anos. A notícia se espalhou rapidamente. O homem que havia conduzido os Estados Unidos durante sua maior crise havia sido assassinado justamente quando a guerra terminava. Seu funeral percorreu várias cidades antes de seu corpo chegar a Springfield, Illinois. Milhares de pessoas foram às ruas para vê-lo passar. Lincoln havia começado sua vida em uma pequena cabana. Morreu dentro da Casa Branca, depois de liderar uma nação em guerra. Mas talvez o mais interessante em sua história seja que ele não nasceu como um grande líder. Foi construído pelas dificuldades, pelas perdas, pelos fracassos, pela leitura, pela política e pelas decisões que precisou tomar quando seu país estava à beira de desaparecer. Hoje, Abraham Lincoln continua sendo lembrado como um dos presidentes mais importantes da história americana. Mas por trás do monumento, das fotografias e das estátuas, existia um homem que perdeu eleições, que perdeu um filho, que enfrentou depressão e enormes pressões políticas, e que precisou escolher um caminho quando praticamente todos os caminhos pareciam levar à tragédia. Talvez seja justamente por isso que sua história continue fascinando, porque Lincoln não parecia destinado à grandeza. Ele simplesmente continuou avançando, e no fim, acabou deixando seu nome gravado na história.